Olá, meu nome é Charlene e juntamente com a Silmara vamos estar apresentando o plano de aula referente à disciplina de embriologia. O nosso tema contemporâneo transversal é infecções sexualmente transmissíveis. O componente curricular é ciências da natureza e suas tecnologias, que perpassa as disciplinas de química e biologia. Esse plano de aula pode ser utilizado durante as 3 turmas que temos no ensino médio, primeiro, segundo e terceiros anos. Agora eu vou apresentar aqui o objeto do conhecimento, que é infecção sexualmente transmissível. Esse plano de aula é direcionado aos adolescentes, devido a serem grupos mais vulneráveis, né, à contaminação por IST, e isso pode estar relacionado a começarem as suas vidas sexuais de forma muitas vezes prematura e desprotegidas, que leva aí ao aumento, né, de exposição a micro-organismos responsáveis por causar esse tipo de infecção. O objetivo desse plano é promover o acesso à informação no espaço escolar e estimular a promoção da saúde, por meio de práticas pedagógicas que podem ser utilizadas nas escolas. E com isso, a gente pretende desenvolver a seguinte habilidade: identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar. A competência específica é a número 2, que vai ser abordada aqui. Ela visa analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. Na sequência, a Silmara vai dar continuidade na explanação sobre a metodologia utilizada, os recursos e as atividades que serão utilizadas como forma de avaliação. Vai explicar também uma experiência prática que pode ser trabalhada no laboratório de ciências. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Silmara e junto com a professora Charlene montamos um plano de ensino especial para essa aula sobre IST. Primeiramente, vamos explicar um pouquinho sobre metodologia. Como vocês já viram na aula da professora Charlene, já abordamos as habilidades, competências e como vai funcionar e como está separado no plano de ensino. Mas agora eu vou falar um pouquinho dos métodos, tanto de aplicação de conteúdo quanto de métodos avaliativos. Na primeira aula, a professora vai fazer uma exposição sobre IST, o significado, vamos assimilar também com os micro-organismos, ou seja, vírus e bactérias, quais que são as influências dele no corpo humano em relação às IST. Também vamos entrar muito na parte de microbiologia, que é uma grande área de ascensão, hoje em dia é um assunto que está muito em evidência. E após isso, vamos estipular equipes para uma construção de maquete. Então, na segunda aula, os alunos poderão construir as suas maquetes com as suas equipes. Além disso, eles também poderão se direcionar à biblioteca, à procura de um livro didático que seja com um tema referente a alguma IST ou micro-organismo ou algum assunto em temática em questão, que poderá auxiliar eles a ter mais propriedade sobre o assunto. Na terceira aula, será proposto uma apresentação, tanto da maquete quanto do assunto do livro que eles escolheram, que vai estar assimilando e ajudando eles no momento da apresentação. Então, chegando na terceira aula, todas as equipes irão se reunir e, com o auxílio da própria maquete e do próprio assunto pegado no livro didático, eles poderão estar expondo aos colegas o que eles aprenderam e quais que são as diferenças de bactérias, por exemplo, patogênicas, vírus e todos os demais assuntos que são pertinentes ao tema. E na nossa quarta aula, traremos a teoria para a prática.
Se a escola tiver laboratório de ciências, levaremos a turma para fazer um experimento. Criamos um roteiro experimental prático, onde todos poderão visualizar no microscópio lâminas histológicas que já vieram prontas, compradas prontas, né? Já coloradas, com a coloração de Gram, tanto para a bactéria patogênica quanto para a bactéria benéfica. Assim, eles poderão dimensionar e entender um pouco mais sobre a funcionalidade de micro-organismo e a gente conseguirá assimilar um pouco mais de tanta teoria das IST e das células, né, do nosso sistema imunológico humano. Caso a escola não tenha laboratório de ciências, a professora poderá entrar em contato com algum agente da saúde, de repente um enfermeiro, um farmacêutico, que poderá vir fazer uma palestra dentro da escola sobre essas doenças transmissíveis, que são tão frequentes, principalmente na época do ensino médio, ou seja, na época da adolescência, da juventude, onde os próprios alunos estão passando. Caso a escola tenha um laboratório de ciências, dá para fazer o roteiro experimental e tentar também fazer a palestra. Seria uma ideia. Até mais! Como método avaliativo, teremos algumas notas que serão contadas, como, por exemplo, a produção da maquete, com coerência do assunto, um roteiro experimental, né, um relatório após o laboratório, e também a participação e comportamento deles em toda a palestra, em toda a aula, e principalmente na parte socioemocional, de colaboração em equipe.